Olá, amigos da Leandro Stormer, eu sou Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 9 de setembro de 2015, quarta-feira. Vamos às movimentações do nosso mercado. A gente tem na tela o gráfico diário do índice Bovespa. Tá? A minha opinião ontem em relação ao mercado era de que a gente tinha boas chances de ter um pregão baixista. Né? A perda da mínima de terça-feira provavelmente detonaria um movimento corretivo, dando continuidade a esse padrão de correção e levando os preços a se aproximar desse fundo, talvez passar um pouquinho desse fundo e começar a desenvolver aí um movimento de congestão, né? Para depois o mercado se definir ou rompendo esse suporte ou rompendo essa resistência. Minha opinião é que o mercado, depois de algum movimento mais errático, deva romper a resistência e não o suporte. Mas é um chute. Tá? Nós não tivemos o movimento de queda que eu esperava no pregão de hoje. O mercado abriu inicialmente bem forte, né? Mas seguindo mais ou menos o raciocínio que se tinha para o mercado, ele acabou revertendo e fechou agora num novo sinal, né, de correção. A gente tem aqui uma estrela cadente, depois do mercado ter batido na resistência do topo anterior, de forma mais clara. Okay? O volume hoje é melhor que o volume de ontem. Né? Então, agora, de novo, o mercado gráfico fica amigável a um movimento corretivo, né, na perda da mínima de hoje no pregão de quinta-feira. Tá? Isso acontece também no gráfico do IBRX. Né? Isso acontece também, né, no gráfico do mini índice. Isso acontece também no gráfico do índice futuro. Okay? Se a gente for dar uma olhadinha no mercado americano, qual que era a expectativa? Uma movimentação altista para buscar essa região entre esse topo anterior e a retração de 0,68 e a média móvel de 21 períodos. Era uma resistência importante. O mercado se aproximou bastante aqui da retração, não chegou a bater nela, não chegou a bater na média móvel de 21 períodos, mas já reverteu de forma importante. Tá? Então o mercado americano também vai se alinhando para uma continuidade do movimento de queda que se iniciou hoje. Ele fez o movimento de alta que a gente esperava, reverteu e sugere queda para os próximos dias. No gráfico do Dow Jones não ficou tão claro o teste da retração, não ficou tão claro, não chegou lá, mas acho que já foi o que tinha que ir. No gráfico do S&P 500 futuro, tá, o teste do topo anterior aconteceu, também ficamos um pouquinho afastados da retração de 0,68, mas a média móvel de 20 períodos já foi basicamente tocada. Então a expectativa é de um movimento corretivo, tá, mas não é, minha expectativa particular não é de nenhum de um movimento muito forte, assim, do mercado testar esses fundos aqui. Tá? Isso eu espero. Agora, um movimento violento para buscar esse fundo anterior, por enquanto, não. Tá? Porque a gente está dentro de um padrão de contração. O mercado tende a balançar para os dois lados e, no final das contas, não indo para lugar nenhum. Tá? É isso que a gente pode esperar. Vamos voltar, então, para o gráfico do índice Bovespa. Tá? E vamos olhar o gráfico do mini índice. Foi um pregão interessante hoje. A gente teve uma abertura no mini forte, o mercado abriu bem em cima dessa zona de resistência e desenvolveu um primeiro movimento. Né? O final do primeiro movimento está aqui. Né? A gente percebe que esse rompimento, que a gente teve o fechamento acima, é também uma ilha, tá? Mas como a ilha estava em cima da resistência, o melhor era esperar o rompimento, né? Ou seja, o fechamento acima da máxima. Aconteceu, mas com uma margem mínima. Se fosse para buscar a operação aqui, volume ok, tá? Seria pela superação da máxima. Sendo um pouquinho mais conservador, a operação daí pelo fechamento desse candle, que deixa bem claro o rompimento. Mas eu expressei no LS Live, né, desde o início do dia, a percepção de que esse rompimento tinha grandes chances de dar errado. Porque essa resistência aqui, digamos, essa zona, é mais ou menos equivalente a esse ponto aqui no índice Bovespa. Como é um padrão de contração e o viés baixista, não era de esperar o rompimento desse patamar hoje. Tá? O mercado, no momento do rompimento do mini índice, já tinha o Ibovespa aqui na máxima do dia praticamente. E já era um candle significativo. Para a gente conseguir ainda ganhar mais movimento no intraday, o mercado teria que romper esse topo anterior. Não era um dia para isso. Tá? O volume, apesar de projetado na média, um pouquinho acima da média, não era tão significativo. E o mercado americano
já tinha feito a reversão aqui. Então, as coisas não se alinhavam para que esse trade desse certo. A gente teria, para o trade dar certo, ser um bom day trade, a gente teria que ter um movimento de alta de 3% hoje, mais de 3%. Não era provável. O mercado, no final das contas, reverteu. Se o sujeito operou dentro do meu modelo, entrou na ponta compradora, seja onde for aqui, foi estopado pela média móvel de 9. Tá? Depois o mercado acabou rompendo a mínima do dia, né, indicando aqui um rompimento falso, e daí a expectativa realmente era de fechamento do gap, buscando a linha d'água. Ok? Não teve uma entrada fácil aqui na ponta vendedora para aproveitar esse movimento. O enquadramento fácil não teve pela posição da média móvel de 21 períodos. Tá? O mercado ainda está andando. Agora não sei, o mercado futuro não fechou ainda. Nesse instante são 5 horas e 40 minutos. Tá? O mercado está andando, está na mínima, mas não seria uma boa buscar a operação de swing trade pela perda mínima de ontem nesse horário. Tá? É um candle amplo de queda, eu prefiro deixar essa decisão, esse acionamento, abortar esse acionamento que estava no farol de ontem, considerando a amplitude do movimento, a forma como o mercado se movimentou, e colocar esse acionamento no pregão de quinta-feira na perda mínima de hoje. Okay? No finalzinho, a gente teve um rompimento de linha d'água, que não tinha uma colocação muito boa, estava muito próximo da média móvel de 200, mas ainda assim está conseguindo fluir, está conseguindo oferecer alguns pontinhos, mas numa fase de mercado, né, onde a liquidez já é muito pequena e fica muito difícil então manejar posições. Nós também, acho que é interessante mencionar que no intraday a gente estava bem atento ao gráfico do Dow Jones. O Dow Jones abriu forte para compensar o pré-mercado dos Estados Unidos, que foi bem forte. Né? O pré-mercado já apontava para uma queda, o Dow Jones deu essa subida e corrigida. A gente estava na expectativa do rompimento da linha d'água, que aconteceu mais claramente aqui, como um critério de confirmação para um movimento mais longo de queda no pregão de hoje nos mercados, tanto lá fora quanto aqui. Esse movimento aconteceu, há espaço para cair mais. Tá? Esse aqui seria o alvo, 16.025 mais ou menos, para o índice Dow Jones. Dólar. O dólar fez um candle pequenininho ontem, não foi um sinal de reversão, tá? Mas não deixa de ser uma correção. A expectativa era de alta hoje. O dólar não fez um movimento de alta, fez novamente um movimento corretivo, mas pelo menos um movimento corretivo que se mostra muito fraco. E para mim, sugere que o dólar vai continuar insistindo numa movimentação altista nos próximos pregões, provavelmente para alcançar esse alvo aqui que eu estou aguardando ansiosamente, entre 3.923 e 4.000 pontos. Tá? A gente tem que ficar bem atento ao toque da média móvel de 9. Se o dólar continuar andando meio de lado e a média móvel de 9 chegar nos preços, provavelmente a gente vai ter mais um impulso de alta. No gráfico intradiário, o dólar iniciou o dia com uma barra elefante baixista. Essa barra elefante foi acionada e teve seu alvo alcançado em 3.804. No meio do caminho, deu uma segurada na mínima de ontem, o que formou então um primeiro movimento que foi rompido neste candle aqui. Tá? Dava para buscar a operação aqui, só que essa operação acabou não fluindo, ela não conseguiu buscar RP, o dólar inverteu e acabou estopando pela média móvel de 9 acima desse micro topinho aqui. Tá? Mas quem operou a barra elefante conseguiu alcançar o alvo. Dá para fazer as duas operações, primeira com lucro, a segunda com stop barato. Tá? Então agora vou ajustar a linha d'água. Bom, se bem que não fechou ainda, não adianta ajustar a linha d'água agora, mas esse suporte aqui eu posso ajustar com certeza. Okay? Viés ainda é altista no dólar. E os juros vem se movimentando muito próximo com o dólar também. Teve um diazinho de correção, deixando sombra inferior, não está com cara de queda, está com cara de andar de lado mais um pouquinho e talvez insistir no movimento de alta um pouco mais. Falando dos papéis, a expectativa para Vale hoje era de alta, buscar a faixa ali dos 15,90. A Vale chegou lá hoje, bateu na resistência e forma agora um candle de força baixista, que pode ser utilizado por uma venda na perda da mínima de hoje. Okay? Com alvo provavelmente nas proximidades aqui de 14. Então a Vale alcançou o alvo, né, que a gente tinha nesse topo. A expectativa agora é de alguma correção.
Esse foi o movimento dela no intraday, repare que ela rompeu mais no finalzinho a linha d'água. Esse rompendo de linha d'água não dava para operar, porque teve bastante volume. Foi acionado, mas o papel, pelo meu modelo de stop na média móvel de 9, acabou gerando stop no prejuízo aqui. Petrobras, a expectativa era de queda, pela perda mínima de ontem, esse cenário foi acionado, Petrobras está caindo, deve buscar essa mínima e talvez perder essa mínima, buscar esse patamar de fundo aqui. Mas não é o melhor enquadramento em setup de venda, tá? Não é. Eu prefiro focar as operações no intraday. No intraday, esse rompimento de primeiro movimento contra o gap, que eu expliquei hoje ao longo do dia na Last Live várias vezes, não estava adequado, porque estava contra a média estava muito próxima. O ideal era a gente esperar o rompimento de linha d'água. Esse aconteceu, mas de forma também um pouco feia. Não foi o trade mais fácil, apesar de ter fluído. Petrobras deve bater nesse patamar aqui. Opa, às vezes o profit some com as linhas, ó. Bom, mas nesse patamar aqui desta linha, pelo menos, talvez romper esse patamar. Se romper esse patamar, deve buscar o patamar aqui embaixo. Siderurgia. Gerdau ontem havia feito o teste de forma mais clara da resistência ali do topinho do começo de agosto. O candle de ontem não era muito favorável à operação de venda. Hoje o papel abriu forte, fechou fraco, né? Ou relativamente forte na venda. Mas me incomoda que esse fechamento se dê em cima da resistência, que pode ser um suporte. Tá? Então, tá no ponto para venda? Tá, mas não teve pico de volume. Esse fechamento me incomoda um pouco. Eu estaria disposto a operar Gerdau na venda, mas provavelmente por alguma brecha intradiária. Tá? No intraday, Gerdau não ofereceu nada hoje. Tá? Aqui, como setup fechamento de gap, tinha a questão da abertura das bandas, que ia contra, e também não foi acionado em até 3 candles. Tá? Era possível a gente discutir uma venda por rompimento contra o gap, era possível, mas a sombrinha inferior, não tendo rompido a média móvel de 9, complicava um pouco. A gente tinha uma distância legal para a média móvel de 20 períodos, mas o enquadramento não estava muito bom. Tá? Nesse sentido, a operação que encaixou bem melhor, de rompimento de primeiro movimento contra o gap, dentro do método Busy de Day Trade, foi a Vale. Porque ela deixou claro a amplitude aí desse primeiro movimento, né, o ponto de suporte, rompe, virando a média móvel de 9, rompendo a média móvel de 9, e perdeu o mínimo, confirmou ainda com uma distância para a média móvel aqui de 21 períodos. Esse trade estaria melhor enquadrado. Prosseguindo aqui no setor de siderurgia, a CSNA, que a gente achava que ia alcançar o topinho ali do começo de agosto, alcançou hoje, e forma aí um candle de cotação baixista, um volume melhor que o da Gerdau. Esse é um trade que me interessa bem mais do que o trade possível na Gerdau. A perda mínima de hoje, quarta-feira, no pregão de quinta-feira, abre espaço para operações na ponta vendedora. O stop mínimo deve ficar acima de 4,60. Os em Minas. Ontem a gente viu os em Minas alcançando a retração de 618. Era o papel que tinha ainda mais potencial para o movimento de alta. Tá? Mas, porque ainda estava longe desse topo aqui. Mas encontra a resistência desse fundo anterior da retração. Ontem não tinha sinal de reversão, hoje tem. Não é um candle forte, mas a perda mínima provavelmente vai trazer alguma pressão vendedora. Dos três papéis, a CSNA é a que está melhor posicionada para a operação na ponta vendedora. Setor bancário. Lembra que nós havíamos mencionado uma compra em Bradesco na superação dessa máxima? Essa compra aconteceu. O papel balançou, não havia alcançado RP, e a partir do quarto candle, eu falei ontem no farol, né? Trade contra a média, a partir do quarto candle a gente começa a ajustar o stop por mínimas. Mas não foi necessário, tá? Porque hoje o papel bateu na RP, tá? E naturalmente o stop viria para baixo da mínima. E para Bradesco até fica meio convidativo uma venda, se perder essa mínima. A gente tem aqui quase um doji túmulo. A perda mínima deve levar um movimento de queda para buscar essa zona aqui de suporte. O macete é ver se a volatilidade, que
no caso indicaria um movimento de 3,2% para RP, é cumprida nesse movimento, é cumprida. Então daria para buscar um tradezinho bem curto. Em Bradesco, dá para fazer essa operação porque a gente rompeu esse suporte primário. Então, o papel está num viés mais forte do que, por exemplo, Itaú. Itaú segurou no suporte primário. Então, apesar de Itaú também ter uma configuração interessante com uma vendinha, é um papel que está mais forte. Bateu num patamar primário e começa um repique que tende a ser um zigue-zague ascendente. Não rompeu o topo anterior, mas talvez isso ainda aconteça. Então, eu prefiro me abster dessa venda equivalente em Itaú. Bradesco fica mais interessante. Focado em intraday, fantástico. Itaúsa, a gente pode falar, está um pouco mais interessante do que Itaú. Aliás, Itaú não tem muito espaço, fica meio apertado aqui pela volatilidade de chegar nesse fundo, fica bem no limite. Itaúsa tem bem mais margem, tá? Pela volatilidade dela, que agora indicaria um alvo de 3,1% de queda, tá? Até o fundo anterior, a gente tem mais de 4,3%. Então encaixa melhor. Se a gente olhar no passado, a Itaúsa também rompeu uma zona de fundo importante. Então ela equivale mais a Bradesco nesse sentido. Tá? Banco do Brasil. Vem andando de lado, do setor é o que está mais fraco, mas não gera nada hoje. Se vier a romper essa zona aqui dos 17 para baixo, talvez possa gerar uma venda, mas quanto mais tempo o papel conseguir andar de lado e mais a média de 20 períodos se aproximar, mais interessante ficaria. Em termos de outros papéis, não tem muita coisa chamando a atenção, tá? A NIM 3, setor de educação, parece não, marcou um fundo, entrou uma boa pressão compradora, o volume pode não estar acima da média, mas é significativamente mais alto do que o volume da semana anterior. Tá? Então, aqui há a possibilidade de um retorno à média. Tá? Não considero um sinal muito forte, a gente deve ficar de olho principalmente no intraday. Tá? No intraday é muito pesado, mas acho que vale. O problema, eu acho, deixa eu ter certeza, os outros papéis, Croton, CER3, ESTC3, o ESTC3 está um pouquinho mais forte, não estão indicando o mesmo movimento. Só que a NIM fez um movimento diferente deles. Quando aqueles papéis contraíam, no geral, a NIM caiu pra caramba. Então acho que dá para levar esse sinal aqui em consideração. Tá? Só não entrar muito pesado. A BRAP anda junto com a Vale. Tá? A Vale, dá para pensar numa venda? Dá. Mas a BRAP está mais bonita para uma venda, pelo formato do candle, do que a Vale, também pelo pico de volume. Tá? Bem melhor que a Vale. Então a perda mínima aqui é um trade interessante, o stop para uma operação que nem essa deveria ficar acima de 10,70. Tá? Cosan é outro papel que chama atenção. Vamos só afastar o gráfico para lembrar que esse fundo primário de 2011 foi rompido e agora está servindo de resistência a esse movimento de repique, de contração que o papel está mostrando aqui. Ele não conseguiu deixar claro o rompimento do pivô de alta, hoje tentou novamente e o mercado negou. Mais ou menos como, de certa maneira, um pouco parecido com o que foi em Marco Polo. Ok? Então, Cosan pode desenvolver um movimento de queda em busca desses fundos anteriores aqui em 17,55, 17,50, com certa facilidade. Vale acompanhar de perto no pregão de amanhã. Era isso de swing trade. A gente pode comentar um pouco de day trade. Foi um pregão com day trades bem interessantes. BBSE3 rompeu esse patamar de suporte em 28, que era um patamar importante, e com isso abre espaço para uma correção em busca aqui dos 25, deveria estar aqui, perdão, dos 25,30, 25 reais. Tá a caminho, hoje caiu um pouco mais, né? E no intraday, a gente teve uma bonita venda de rompimento de linha d'água. Tá? Pode não ter tido muito volume, a gente acompanhou isso aqui em loco, né? Na hora, mas valia a operação, graficamente estava bem bonito, bem a favor do viés. Foi uma queda de 2,6%. Trade bem bacana. Brasil Foods também encaixou uma operação de rompimento de linha d'água. A média aqui não chega a ser um obstáculo, porque a média de 20 períodos foi rompida e o mercado perdeu a mínima, a média já estava virada para baixo.
Então, a zona de alvo que a gente esperava por volta aqui dos 70 com 65 foi alcançado. Depois veio alcançar a média móvel de 200. BVMF era um papel que estava inicialmente forte, acabou perdendo força, definiu bem essa zona de suporte por volta de 10,65, a média de 21 períodos conseguiu ir acima do preço e daí houve o rompimento desse patamar de suporte com volume legal. Então aqui o trade dentro do método BIS para fechar o gap era possível, o gap era grande, não tinha mais nenhuma média significativa gerando obstáculo próximo, a média de 20 períodos já tinha passado para baixo, para cima do preço. Mas a operação acabou não fluindo e a operação teria sido encerrada bem próxima aí do 0 a 0. Cosan, tivemos um rompimento de linha d'água neste candle aqui. Tá? Repara que esse candle, ele beliscou a média móvel de 21 períodos, contrária, é meio que um obstáculo. Porque a forma como esse candle aqui aconteceu, iniciando com a superação dessa máxima, invertendo com violência, tá? Dava mais firmeza ao sinal. Só que isso só consegue perceber quem estava olhando o papel. Para facilitar, a Cosan mostrou esse candle aqui, que é um corpo pequeno próximo da mínima, né, com sombra superior. Então é como se fosse um candle ignorado, uma barra branca ignorada, faz mais ou menos o papel disso. Na perda dessas duas mínimas, o papel deixava bem claro que rompia essa zona e foi capaz então de desenvolver um bom movimento de queda. Foi um bonito day trade aí em Cosan. Eletropaulo, ontem gerou venda, hoje gerou compra com essa barra de ignição, barra elefante, tá? Bom posicionamento, estreitamento de bandas, abertura. O mercado conseguiu fluir no movimento que foi mais de 2 vezes a amplitude dessa barra de ignição. Fibria nos ofereceu uma bonita barra elefante baixista que foi acionada, alcançou o alvo e foi além. Não só a Fibria como a SUS B5. Foi um trade até mais bonito e mais rápido. Barra elefante, acionou, buscou o alvo em 18,61 e também essa zona de suporte. Aqui era ponto para encerrar, sem sombra de dúvida, a operação. Fibria. Não, Fibria já mencionamos. É Gol agora. A Gol está ali tentando, né, romper um fundo duplo. A superação estava como... Não chegou a estar como um C+. Mas era um papel para acompanhar no pregão de hoje, para ver se a gente conseguia encaixar algum day trade na ponta compradora, né, para se aproveitar aquele momento. Só que, na verdade, o papel ofereceu o contrário. Ofereceu um rompimento de linha d'água com forte volume, acionou, fez pullback e voltou a cair. Repara que não houve stop pela média móvel de 9. Teve ajuste de stop aqui, mas não houve stop. O papel conseguiu cair. Não foi um movimento agudo, o movimento exigiu certa paciência, mas conseguiu cumprir o alvo por volatilidade histórica. E por fim, a Usiminas, em intraday, ela permitiu uma venda de rompimento melhor do que o outro papel que a gente mencionou, acho que foi Cosan. Tá? Rompimento dessa congestão em gap, rompimento contra o gap, a média já tinha sido rompida, não tinha obstáculo, tinha espaço, então dava para fazer um trade aqui. E depois dava para fazer um trade de rompimento de linha d'água, que nem a Vale. Tá? Só que essa operação não fluiu, tá? Não sofreu stop, a não ser o fechamento. Né? Então, não carregando para swing trade, a gente fecharia no leilão a 3,76, o que configuraria um pequeno prejuízo. Muito bem, pessoal. Então, com isso, a gente encerra essa revisão do que aconteceu no mercado hoje. Eu agradeço a audiência de vocês. A gente se vê amanhã. Até lá.